Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais uma espécie de um top, e este é mesmo um top, não é uma espécie, é mesmo, mas é um top diferente e alternativo, em que eu vou voltar à minha lista de jogos, ou seja, à minha ludoteca, à minha coleção de jogos, e vou procurar aqueles que são os 10 jogos mais pesados segundo o Board Game Geek. E como sabem, no Board Game Geek, este tipo de votações são feitas, ou seja, este tipo de classificações são feitas segundo as votações dos utilizadores. Portanto, o nível de peso ou de complexidade num jogo varia entre 1 e 5 e são as pessoas que votam na complexidade do dito jogo, depois de o terem jogado. Portanto, e depois vamos ver essas notas mais rigorosas, quanto mais rigorosas, são mais rigorosas consoante o número ou a quantidade de pessoas que votaram. Por isso, normalmente, nestes jogos mais conhecidos, como há muitas análises, este nível de complexidade não anda muito longe da realidade. Portanto, se tiverem, por exemplo, 100 votações, pelo menos 100, já tem uma amostra significativa para saberem se realmente o jogo é pesado ou não. No entanto, nem sempre se concorda com o nível de complexidade que a comunidade refere ou diz que é. Porquê? Porque também é algo subjetivo. Para algumas pessoas, um jogo pode ser muito complexo ou não, e para outras não ser. Está muito relacionado com a nossa tolerância perante a dita complexidade, os nossos hábitos de jogo, e então depois o modo como classificamos vai ser diferente. Por isso convém que existam muitas pessoas a avaliar para podermos chegar a um nível de classificação mais ou menos adequado. E de notar que o nível de complexidade está sempre relacionado com a nossa tolerância para com, por exemplo, a quantidade de regras, a duração do jogo, e costuma ser normalmente estas duas coisas que mais contribuem para a complexidade, ou seja, a quantidade de regras que o jogo tem, todas as interações possíveis dentro do jogo. Normalmente depois nas regras há um efeito muito importante, que é o facto de haver muitas exceções, e isto é que por vezes contribui para haver complexidade e dificuldade em entender as regras de um jogo. Ou seja, se existem muitas exceções, e normalmente os designs contemporâneos e os designs atuais, mesmo nos jogos mais pesados, tendem a remover estas exceções, naquilo que se chama um polimento do jogo. Quando nós dizemos que as regras são elegantes, os designs elegantes normalmente estão relacionados com isso, ou seja, tudo está mais ou menos interligado e não existem exceções, e as regras são bastante óbvias. Aliás, é um dos conselhos de design que normalmente nós encontramos em quase todos os livros, é não incluir regras desnecessárias e fazer sempre uma avaliação se vale a pena pôr aquela exceção mais aquele nível de complexidade perante o gosto que dá o jogo ou não. E depois isto também se relaciona com teorias de fluxo e de complexidade, que eu vou depois, se calhar, falar nos outros vídeos sobre os jogos sérios. Isso realmente é um tema interessante. E depois convido-vos também a ver esses vídeos. Portanto, vamos falar aqui daquilo que são os jogos complexos. Eu vou referir os 10 da minha ludoteca e vamos falar um pouco mais sobre isso. Estava a referir também que para o nível de complexidade contribui também, para além das regras, da quantidade, das exceções, a duração dos jogos. Normalmente os jogos mais complexos são aqueles que demoram mais tempo, porque existe mais tempo para acontecerem coisas, e por vezes acabam por ser complexos porque são demorados, e isso faz com que as pessoas se afastem do jogar porque não têm tempo disponível para dedicar todo o tempo necessário para o dito jogo. Mais ou menos isto. Então vamos começar por ver a lista. Então em 10º lugar aparece-me o Linho, aqui na segunda edição do jogo. Como podem ver, ainda nem sequer o abri. E isto vai acontecer em muitos destes jogos. Ou cerca de metade da lista destes jogos mais pesados eu ainda não os abri. Não porque não sejam demasiado pesados para eu jogar, não é isso. Porque se os comprei é porque os vou jogar. E porque eu nunca compro um jogo sem saber exatamente aquilo que estou a comprar. O caso aqui é que normalmente estes jogos mais pesados, como por exemplo este do Linho, demora mais tempo a digerir. E como nunca há assim tanto tempo para jogar quanto aquilo que queríamos, temos de tomar opções. E demora sempre algum tempo até, pelo menos no meu caso, a jogar toda a minha ludoteca. Neste caso, estamos a falar de um jogo de gestão de florestas e da produção de troncos e de madeira, que tem todas as etapas, um jogo com muitos graus de planeamento, bastante temático, eu diria, apesar de ser um Eurogame económico, mas temático aqui na questão de produção e do ambiente que cria, de delineadores e de exploração deste recurso natural que são as florestas. Mas lá está, ainda não abri um que eu quero jogar assim que possível. Então, Linho, o 10º mais pesado.
O nono mais pesado é o Food Chain Magnate. Outro jogo que eu também ainda não joguei, mas este já está aberto, está à espera aqui de uma oportunidade para ser jogado. Trata-se de um jogo de gestão de restaurantes nos anos 50, aqui os fast food nos Estados Unidos, na América do Norte. O jogo é um pouco longo, aliás, eles dizem aqui até 240 minutos, enquanto no outro, voltamos atrás, no Linho, diziam até 120, ou seja, é mais reduzido, embora eu duvido que isto esteja correto, mas estes são 240 minutos, é muito tempo, pode chegar a 4 horas, e é um jogo que não sabemos muito bem quando vai acabar, porque isso depende da decisão dos jogadores, dos elementos que colocam no jogo. Pronto, parece um bocado estranho, mas é mais ou menos assim. Os jogadores podem decidir a quantidade de dinheiro que metem no jogo e isso vai influenciar o fim. O jogo não é que ele seja muito complexo, pelo que me apercebi, mas de facto demora um pouco a entrar e nem todas as pessoas estão disponíveis para este tempo todo, num jogo que parece que um dos defeitos que tem é que não tem um mecanismo para que quem fica para trás consiga apanhar os líderes. E basta fazer um erro para destruir o jogo todo e realmente isso pode ser frustrante. No entanto, saiu agora a expansão para este jogo, que é de Shape Mechanics, o trocadilho, que eu espero que venha corrigir isto e o meu já está encomendado. E provavelmente vou jogá-lo quando vier essa expansão, porque tenho receio de que se jogar isto sem esse mecanismo de apanhar o líder pode ser um bocado frustrante, se bem que sabemos que o jogo é bom e tem todos estes elementos de criar uma hierarquia de funcionários, fazer publicidade aos nossos restaurantes, podemos fazer dumping, podemos entrar em estratégias não é de cooperação, não, é mesmo de ataque e de interação com os outros jogadores pelos negócios. Então, falámos do 10º, do 9º, o 8º mais pesado é o Gaia Project. O Gaia Project, finalmente um jogo que eu joguei e até já fiz aqui um vídeo de análise e tutorial. É um jogo que eu gosto mesmo muito, ele é inspirado no sistema e na mecânica do Terra Mística, portanto um jogo aqui, um Eurogame, em que neste caso é num tema espacial, em que temos um tabuleiro comum em que vamos tentar explorar com a nossa civilização e cada civilização esta civilização espacial tem poderes próprios, mas acaba por ser praticamente a montagem de um sistema económico em que vamos tentar retirar recursos e com isso fazer evoluir em tecnologias e depois transformar isto em pontos de vitória que mudam de jogo para jogo, com aquele mecanismo típico de haver estes painéis individuais em que depois, consoante as coisas que vamos tirando, os edifícios vamos colocando no mapa, vai então libertando e aquilo que fica visível é os recursos que nos dá. Portanto, isto são coisas que podemos ver em vários jogos e neste caso tem bastantes miniaturas e é um jogo que eu aprecio mesmo bastante, embora já não jogue há alguns meses. O jogo é monstruoso, para ver o tamanho desta caixa. Penso que é a quinta, do Roads and Boats com etc., que é a edição de 20º aniversário. Trata-se de um jogo de logística, de planeamento, de exploração de território, em que não temos território pessoal, mas vamos estar a explorar cargas e a transportá-los de um lado para os outros e a fazer pontos de vitória num sistema altamente interativo, com uma capa estranha, porque são estes jogos da Spotter, mas é um jogo bastante interessante que eu tenho muita curiosidade, ainda não levei à mesa porque acabou de me chegar Descent, mas é um jogo que eu vou querer explorar porque realmente entramos aqui já na parte de simulação e tem alguns mecanismos muito originais. Mas já fiz também o vídeo de abrir a caixa, depois podem ver o que está lá dentro. O 6º mais pesado está aqui, é o Agra, mais um jogo que eu ainda não abri, está aqui por abrir, um jogo que também pretende explorar assim que possível. Trata-se de um jogo também económico, aqui na Índia, do século XVI, salvo erro, em que vamos tentar explorar vários recursos e acaba por ser um jogo bastante, e é pesado, lá está, um jogo complexo sobre trocas e conversões de recursos e domínios de produção. Portanto, é também um jogo que me vai agradar, mas um que ainda está por explorar aqui e por abrir. O 5º está mesmo aqui atrás, é o Inzi, o 5º jogo mais pesado da minha ludoteca. Já fiz também o vídeo a explicar como é que se joga isto. Na altura em que o jogo saiu, joguei várias vezes, agora também já há alguns meses que não volto à mesa, mas foi um jogo que eu gostei bastante de jogar, aqui nos autores de Leiria. E este jogo é também um jogo económico, com bastante variabilidade, cada jogo é diferente, porque o que muda são os mercados e os produtos, e acaba por ser também um jogo de montar um pequeno sistema de produção para depois cumprir e converter em pontos de vitória,
com um sistema económico associado. E passa-se aqui na China do século XVII, salvo erro, com uma arte gráfica bastante apelativa e que eu gosto bastante. O quarto mais pesado da minha ludoteca é o Through the Ages, supostamente, e podemos dizer que sim, o melhor Civ Builder, o melhor jogo de civilizações de tabuleiro. É um jogo complexo, também demora aqui umas valentes horas. Podemos dizer que demora, onde é que está? Mais de 120 minutos, por acaso não é assim muito, mas depois na prática não é bem este tempo. É mais que isto. E neste jogo eu joguei, ainda não joguei aqui a versão de tabuleiro, mas tenho jogado a versão em smartphone, que até é um dos jogos mais bem cotados da aplicação para telemóvel, só para verem isso. É porque realmente o jogo também é bom, e é realmente bom, e replica fielmente aqui o jogo de tabuleiro. Portanto, não haverá muito mais a dizer, é realmente um jogo que vale a pena analisar. Quanto aos tempos de jogo, eu nem estive a falar neles, mas posso voltar atrás, não faz mal, porque isto é um top para ser mais interativo. Por exemplo, aqui o Roads and Boats, eles recomendam 4 horas também, estão a ver o tamanho disto, impressionante. Aqui o Gaia Project tem menos tempo, portanto eles já dizem 150 minutos, é um pouco mais reduzido. E aqui o Inzi recomendam aqui 90 minutos, portanto já estamos a falar de um jogo mais jogo médio europeu. Até não sei porque é que isto está considerado tão pesado, não acho que seja adequado, não me parece que seja tão pesado. Então, e o número 3 é o Lisboa, que está mesmo atrás de mim. O Lisboa é de facto um jogo pesado, não é? Nesta edição da Eagle Gryphon, muito bem decorado, muito bem ilustrado, muito bem conseguido, muito bem desenvolvido enquanto produto, acho que é fantástico, lindíssimo. É de facto um jogo com alguma complexidade, porque tem detalhes, e aqui entramos naquelas exceções, naquelas pequenas regras, apesar do Vital Lacerda conseguir fazer um trabalho fantástico em burilar e aperfeiçoar isto e tentar que seja o mais linear possível. No entanto, como também pretende fazer alguns elementos de simulação importantes, porque é um simulador de uma parte histórica, da história de Portugal, é normal que existam algumas pequenas exceçõezinhas nas regras. Há algumas exceções que depois podem causar algumas dúvidas, e um jogo que tem muita iconografia, porque tem dependência de texto, apesar de ter texto associado às cartas para nos dar um enquadramento histórico. Mas isso, por exemplo, aconteceu, eu joguei há pouco tempo, mas já não jogava há uns bons meses e fartei-me de cometer erros, porque já não me lembrava com todos os detalhes das regras. E o jogo, neste caso, pode ser jogado em 120 minutos, embora eu diria que possa ser um bocado mais se jogarmos a 4, mas também bastante menos se jogarmos só a 2 ou menos. A 2 ou menos, sim, também pode ser jogado em modo solitário. Em número 2, de segundo mais pesado, está o Arkwright, que é um jogo que tem alguns toques de design mais antigo, ou seja, tem aquelas pequenas exceções para entrar mais no tema, tem bastantes regras. Eu também ainda não joguei isto, está para jogar assim que possível, mas é um jogo que pode demorar até 150 minutos ou mais, apesar de ter aqui nesta nova edição uma variante mais curta. Então trata-se de um jogo económico em que vamos simular a economia do século XIX, com a lei da oferta e da procura, com o mercado de trabalho, com preços, com tipos de produtos, com todas essas coisas, e de facto é um jogo que realmente tem este peso todo, uma caixa também considerável, e que pode demorar muito tempo a jogar, e que tem muitas regras, e portanto não será um jogo realmente para toda a gente, mas é um jogo que me apetece muito experimentar. E por fim, o mais pesado de todos é o Feudum, uma caixa enorme, nem por isso, porque parece que a caixa tem bastante ar lá dentro, mas é o jogo que está mais pesado, porque lá está, também parece que tem muitas exceções às regrazinhas todas que querem implementar, também é bastante demorado, diz aqui até 180 minutos, mas eu penso que pode ser bem mais que isso, especialmente se jogarmos a 4 jogadores, ou então é 5 que isto permite, e com a expansão vai até 6, portanto imaginem a dimensão que isto pode ter. Isto trata-se de um jogo de seleção de cartas e depois de escolha de dados para colocar no tabuleiro, em que os dados não rodamos os dados, mas usamos os dados para simbolizar as decisões que tomamos. É um jogo com muitos mecanismos interligados que tentam simular aqui este mundo medieval fantasioso e que também tenho muita curiosidade em jogar, mas pelo que eu tenho ouvido realmente tem uma complexidade considerável
Mesmo as pessoas que já jogaram várias vezes continuam a ter dúvidas depois de jogar isto. Portanto, como podemos ver, traçando aqui um panorama geral, normalmente estes jogos mais pesados são mais demorados, tendem a ser pesados porque tendem a simular ambientes, e ao tentarem simular ambientes necessitam de várias exceções e de várias regras e de vários mecanismos interligados que os tornam demorados e complexos. No entanto, para algumas pessoas podem ser tão complexos que nem sequer nunca os vão jogar na vida e fogem a 7 pés deles, não os querem sequer experimentar. Para outras pessoas são complexos, de facto, mas não são inalcançáveis, são jogos para jogar. No entanto, não são jogos que se consigam jogar tão facilmente como todos os outros, aqueles mais rápidos. Por isso é que quando nós vemos, por exemplo, aqueles concursos em que vamos partilhando imagens daquilo que estamos a jogar, é normal que se vejam jogos mais rápidos, mais imediatos, porque estes jogos demoram bastante tempo, precisam também de bastante espaço de mesa, a maior parte deles ocupam muito espaço, e não é fácil pegarmos no novato e colocar a jogar isto, e mesmo as pessoas com experiência também nem sempre estão disponíveis para este tipo de coisas. Lá está, são verdadeiros jogos de hobby dentro do hobby. Eu não diria que seja melhor, porque nem sempre mais e mais complexo é melhor. Por vezes o simples até é mais difícil de fazer, porque no fundo isto são camadas sobre camadas, e por vezes são essas camadas todas às quais podiam ter sido retirado coisas para ficar um jogo mais fluido, acaba por se tornar mais complexo. No entanto, perdíamos o elemento de simulação em muitas das vezes, muitos dos casos. E isso é sempre um elemento de design importante. Portanto, fica aqui esta análise dos jogos mais pesados, só para notar eu que até consigo jogar bastante, mas provavelmente não tanto como muitos outros gamers, não consigo dar conta de todos os jogos pesados que tenho, e estamos a falar de jogos de top, nem sequer são coisas estranhas que andam por aí, são jogos muito conhecidos, e que alguns já têm algum tempo, e nem todos são assim tão recentes quanto isso. Portanto, existe mesmo este dilema dos jogos pesados, podemos gostar muito deles, mas nem sempre é fácil levá-los à mesa. Então fica aqui à espera das vossas opiniões, também sugestões de quais é que eu me devo dedicar primeiro, porque há muitas pessoas que conhecem estes jogos e que vão jogando, especialmente na comunidade de board gamers aqui em Portugal, e também no Brasil e noutros locais que possam eventualmente ver isto, se tiverem interesse. Portanto, ficar à espera das vossas opiniões, se realmente cometi algum erro ou não, porque eu falei de alguns jogos que não joguei, se concordam com esta análise do peso dos jogos e se realmente me recomendam jogar de preferência algum destes que eu mostrei aqui. Então até um dia destes. Tchau!